Hoje nós vamos falar um pouco sobre convivência, sobre controlar a nossa língua, o autocontrole. E você sabia que a língua ela tem o poder de destruir ou de dar a vida? Pois é. Vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que a palavra de Deus diz a respeito da nossa língua, onde muitas vezes nós nos enredamos pela língua, muitas vezes nós nos embaraçamos pela nossa língua, muitas vezes nós perdemos e colocamos coisas a perder por causa da nossa língua. E lá em Salmos 34, versos 12 e 13 diz assim: Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito felizes e ser muito felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Gente, isso é muito forte. Você não falar coisas negativas, você não pronunciar coisas negativas e nem contar mentiras, isso faz com que você tenha uma vida mais feliz. E isso é um fato. Muitas vezes dentro de casa, ou situações, ou no trabalho, onde há relacionamento de pessoas, por causa da língua, aquelas pessoas que não conseguem segurar sua língua e logo falam o que não devem, logo xingam as pessoas e logo falam mentiras também para se dar bem em alguma situação, isso pode causar coisas desastrosas para a nossa vida. E lá em Mateus, no capítulo 12, versos 36 e 37, diz assim: Eu afirmo a vocês que no dia do juízo cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Isso é algo que nós precisamos meditar todos os dias. Frear a língua não é algo fácil. Você falar, vem ali aquela coisa na ponta da língua, aquelas pessoas que têm uma língua afiada, que tudo responde, para tudo ter uma resposta. Nós precisamos ter muito cuidado, porque geralmente pessoas assim têm muito problema de relacionamento. Então, às vezes, aquele velho ditado que diz, quando um não quer, dois não brigam, tem um fundamento gigantesco dentro de tudo isso. Então, nós precisamos aprender a controlar a nossa língua. E lá em Tiago, tem um capítulo que fala exclusivamente sobre domínio da língua. E olha só o que é que ele diz aqui, que todos nós sempre cometemos erros. E também ele diz que aquele que não comete nenhum erro, ele consegue controlar todo o seu corpo. Aquele que não consegue controlar, aquele que consegue controlar nenhum erro naquilo que diz, naquilo que fala. Essa é uma pessoa madura, é uma pessoa sensata. Mais um pouquinho à frente ele fala assim, ele compara a nossa língua com os cavalos, que para a gente controlar o cavalo, coloca-se uma coisa, eu esqueci o nome agora, mas que você ali consegue controlar o cavalo para onde ele tem que ir. Também ele faz uma comparação em relação ao navio, que o navio ele é uma coisa muito grande, pesada, e ele é levado assim por ventos fortes. E o mais interessante é que ele é controlado pelo leme, que é algo tão pequeno. E assim é a nossa língua, o nosso corpo ele é controlado pela nossa língua. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós dizemos, que nós declaramos. E também ele compara a língua com uma fagulha de fogo, de uma faísca numa floresta, que pode causar um incêndio gigantesco e assim devastar toda uma área. E assim é a nossa língua. E ele fala aqui que a língua é um fogo, é um mundo de maldade. E ela encontra o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal por todo o nosso ser. Por isso que nós devemos controlar. Um pouquinho mais à frente ele fala, a partir do verso 7, que o ser humano é capaz de controlar os animais selvagens, de controlar todas essas coisas, mas não é capaz de controlar a própria língua. E isso é uma grande verdade. Nós usamos a língua tanto para agradar, tanto para agradecer, como também para amaldiçoar, para desejar o mal, para reclamar. E aí ele fala que da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. E mais à frente ele diz que isso não deve ser assim,
Por acaso da mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Não, né? E ele fala: meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitona ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então que nós possamos controlar a nossa língua. E isso eu começo por mim mesma. Quando vier o pensamento e que você quiser lançar o veneno para fora, segura a língua, conta até 10, respira fundo, bebe um copo de água, vai orar e não fale. Então, para o nosso exercício do dia, o nosso exercício de hoje, para agora, é não falar nada negativo. Fale apenas coisas positivas que vão edificar as pessoas. Fico com essa palavra e que Deus te abençoe.